Olá, amigos cooperados. No nosso vídeo de hoje falaremos sobre a glosa, problema que infelizmente ainda é comum, mas que a cooperativa não se cansa em criar estratégias para que esse número seja o que aparece aqui no slide, em que todas as nossas guias sejam pagas corretamente e que nosso índice de glosa seja zero. Então agora nós vamos ver os dois principais tipos de glosa que a gente tem. O primeiro tipo são as glosas devidas. Tá? Então, são aquelas glosas que a gente não quer. São aquelas que o nosso próprio cooperado comete de erro. Nós vamos ver nos slides seguintes, mas na maioria das vezes é por desconhecimento da tabela CBHPM. Nós temos vídeos no nosso canal aqui do YouTube explicando vários tópicos da tabela CBHPM. Vou deixar o link aqui para que os cooperados possam acessar e ver essa playlist que a gente tem de 7 vídeos da CBHPM para que tire todas as dúvidas e não cometam erros, porque essas glosas acatadas acabam atrasando o nosso faturamento, nosso funcionário perdendo tempo por glosas que a gente não vai recuperar, que a operadora está certa em não fazer o pagamento e a gente acaba tendo que analisar todas as glosas como a gente faz e acaba acatando essa glosa. Algumas dessas glosas a gente consegue perceber ainda no nosso faturamento. Às vezes um cooperado que coloca enfermaria e quando a gente vai emitir, a própria operadora já diz que naquele contrato não é de enfermaria, mas não são todas as operadoras que têm esse controle. Então, muitas vezes, a guia vai para o convênio às vezes paga metade e a gente tem que ver por que pagou metade, analisar e aí ver que realmente é por conta de acomodação. Aí o nosso funcionário tem que entrar em contato com a operadora para ver se realmente é enfermaria e o cooperado que errou, para certificar que essa informação da operadora está correta. Olhar as guias de autorização que foram anexadas aos documentos, enfim, todos esses dados que a gente pede que o cooperado sempre anexe. Isso é avaliado pelo funcionário que trabalha na glosa para poder ver se vai acatar ou não essa glosa. E nós temos também as glosas indevidas, aqui a operadora glosa, mas que ela não tem razão. Essas guias vão ser tratadas e vão ser recursadas. Como que elas são recursadas? Se o cooperado anexou todos os documentos que a gente solicita, ficha de anestesia, guia de autorização dos procedimentos, descrição cirúrgica, folha de rosto, relatório caso tenha inclusão de código, enfim, todos esses documentos, se tiverem presentes todos os documentos, o próprio funcionário da glosa já faz o tratamento da glosa e entra com recurso. Caso o cooperado não tenha anexado nenhum desses documentos, o funcionário da glosa vai ligar para o cooperado e solicitar esses documentos para que seja feito o recurso. Só deve se atentar ao prazo. Então, assim que o nosso colaborador ele entrar em contato com o cooperado, o quanto antes ele conseguir essa documentação, mais rápido dá a entrada no recurso e corre menos risco da gente perder o prazo do recurso. Então, dentro das glosas devidas, foi o que eu comentei. Essas são as principais causas de glosas que temos no nosso faturamento. Erros de acomodação. Então, sempre não confie só naquela folha de internação, aquela folha de rosto. Cheque a carteirinha do paciente, vê se na guia de autorização dos códigos tem discriminado a acomodação do paciente. Pergunte ao paciente qual tipo de acomodação e marque na nossa guia o real acomodação do paciente, para que a gente não perca tempo analisando uma guia que com certeza foi erro do cooperado e a cooperadora de saúde está certa em não fazer o pagamento integral. Um outro problema também muito frequente são as vias de acesso. Como eu comentei, também tem no vídeo do YouTube, dá uma checada. Nós podemos botar 100% quando é o principal porte da cirurgia, 70% somente quando tem uma via de acesso diferente da acesso do principal, e o restante todos dos outros códigos são 50%. Tá? Então, tem cooperado que coloca no mesma cavidade abdominal uma cirurgia e aí coloca o primeiro 100% e o restante tudo 70%. Tem operadora
que paga só 50% e a gente tem que analisar o porquê que está aquilo glosado e a gente percebe que é por conta dos 70%. No entanto, tem operadora que, como está tudo 70%, está errado, eles não pagam nada. Então, o cooperado leva mais tempo ainda para receber. Então, o correto preenchimento dessa guia faz com que o pagamento seja correto, a gente diminua o número de glosa e o cooperado ainda receba o honorário dele de forma mais rápida. Um outro problema que nós temos frequente é em relação às cirurgias eletivas versus urgências. Nós estamos até fazendo divulgações no nosso Instagram, no nosso próprio YouTube também tem vídeos falando sobre isso. Tem cirurgias que com certeza não são urgências, mas que são feitas no domingo, no sábado, à noite, porque o cirurgião desejou. Então, se eu vai fazer uma varize num domingo, eu não posso botar horário de urgência. Para entrar como cirurgia de urgência, precisa ser urgência a cirurgia e precisa estar dentro do horário de urgência. Uma cirurgia eletiva em um horário de urgência não é uma cirurgia de urgência. E com isso a operadora vai glosar. Então vamos preencher isso de forma correta. A gente tem no nosso faturamento varize, gastroplastia redutora de obeso. Nós temos, às vezes, esteroscopia de eletiva com tudo autorizado num day clinic, uma colonoscopia num day clinic autorizado que o paciente fez preparo em casa. Ou seja, condições que descaracterizam a urgência. Isso a operadora glosa e a gente não tem como fazer recurso sobre isso. A gente acaba acatando a glosa, só que para acatar a gente precisa analisar e perder o tempo de funcionários que poderiam estar concentrados fazendo recursos para glosas que a gente pode recuperar. Outro problema frequente é que a cooperativa ela não pede autorização de código. Então, se o cooperado coloca na nossa guia um código que não for autorizado previamente, a operadora não vai pagar. Então, como isso deve ser feito? Se for um código cirúrgico, foi fazer uma esterectomia e aí teve sangramento, teve que fazer alguns outros procedimentos nessa cirurgia onde foi adicionado o código. O cirurgião deve descrever esses códigos e mandar para o setor pós do hospital. E o setor pós do hospital vai encaminhar para o convênio para ele autorizar ou não. Se o código não for autorizado, não vão pagar. Se, por exemplo, o cooperado colocou esse código extra e na descrição cirúrgica não tem esse código relatário da descrição cirúrgica, o convênio não vai pagar. Então, documentem, orientem os seus cirurgiões a documentar tudo direitinho, mandar para o setor pós, para que a gente possa fazer os recursos e conseguir pagar todos os códigos que realmente foram autorizados. A cooperativa cada vez mais vem crescendo e o nosso time também cresce. Nós estamos hoje com 6 colaboradores trabalhando somente nos recursos da glosa. Tem uma supervisora de glosa. Nós temos uma médica dedicada também a analisar esses casos de glosa. Temos um grupo no WhatsApp, onde nesse grupo tem esses colaboradores, a supervisora, a médica, além dos diretores, além de alguns outros anestesistas que se dispuseram a ajudar. Nesse grupo, nós discutimos os principais casos, tiramos as dúvidas dos funcionários da parte técnica médica. Às vezes até há controvérsia entre os próprios anestesistas nossos. Um acha que não é urgência, o outro acha. Enfim, a gente tenta entrar no acordo e prepara um recurso que seja o melhor possível para o cooperado para a gente tentar reverter essa glosa que a operadora colocou. Além de integração entre os setores, nós temos os setores da TI, de faturamento, da glosa, que trabalham de forma sincrônica para a gente não perder nenhum prazo. Foram criadas alertas nos sistemas quando o prazo já está quase expirando, quando tem pagamento parcial, quando tem pagamento total, justamente para os nossos colaboradores poderem ter uma facilidade na hora de trabalhar, na visualização desses problemas para atuar de forma mais assertiva na resolução dos problemas e não perdermos nenhum prazo estabelecido pelas operadoras. Porque tem operadoras que trabalham com 30 dias da hora que veio a glosa até a gente mandar o recurso para eles. Tem outras operadoras que às vezes têm um prazo de 90 dias. Então essas diferenças entre as operadoras a gente tem que deixar bem alinhado no nosso sistema para quando tiver
próximo de acabar o prazo daquela operadora, todos os recursos já estarem prontos. Hoje nós temos uma cooperativa que cada vez aumenta, tanto em número de colaboradores quanto de cooperados. Nós estamos faturando mais de 7.000 guias por mês, com perspectiva de aumento disso. Para vocês terem uma ideia, é óbvio que varia. Em planos onde dá maior dificuldade do colaborador trabalhar a guia, que tem mais burocracia, um colaborador consegue trabalhar mais ou menos 20 guias por dia. Então, se nós cooperados conseguirmos diminuir aquelas glosas devidas, a gente deixa esse colaborador focado nas glosas que a gente vai conseguir reverter. Por isso que, além do treinamento que a gente faz com os nossos colaboradores, nós também estamos fazendo com os nossos cooperados através dos vídeos, do Instagram, para poder orientar melhor, porque nas nossas respostas às dúvidas, quando o cooperado liga para o nosso celular pessoal ou pelo WhatsApp, nós estamos percebendo que muitas das dúvidas são por desconhecimento da tabela CBHPM, e isso vem gerando grande repercussão no número de glosas que nós estamos tendo, e muitas delas com a operadora tendo razão na glosa. Então nós criamos um lema de glosa zero. Esse é o nosso objetivo principal, e tudo isso que eu comentei no slide anterior tem esses objetivos, da gente ter um controle melhor dos prazos, uma maior segurança, diminuindo os erros nos preenchimentos e envio para a operadora, uma maior confiabilidade dos dados, que gere mais tempo de análise dos dados, aprimorando os recursos e uma maior agilidade para a gente poder faturar melhor essas guias e mais rápido, para que o cooperado possa ficar mais satisfeito recebendo o seu honorário num tempo cada vez menor. Então contamos com você no nosso time. Qualquer dúvida, só nos perguntar. Reforçando, deixarei os links dos vídeos que a gente fez da CBHPM, das tabelas. Quem tem dúvida da tabela CBHPM, os vídeos são bem curtos, mostrando com exemplos para que o cooperado não tenha dúvida, e caso tenha dúvida, entre em contato conosco. Não cometa esses erros de preenchimento, porque isso vem impactando muito no nosso dia a dia, atrasando os recursos das guias que a gente realmente vai conseguir reverter. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente vai ficar mais próximo desse nosso lema de glosa zero.